Boa noite a todos, espero que todos estejam me ouvindo e bem. Pois é, o irmão Marcos já adiantou que a palavra é realmente interessante, né? A palavra que já pensamento, né? Vocês já pararam para pensar no pensamento? Talvez não, nem dá tempo, né? Essa reflexão de hoje, que a gente está trazendo hoje, ela quer nos mostrar como é importante o pensamento. Como nós devemos prestar atenção nos nossos pensamentos. E eu costumo sempre começar essa reflexão trazendo o conceito do termo, quando é um termo, uma palavra específica, como é pensamento, trazendo a definição, esse conceito. Agora, dessa vez, foi o primeiro desafio que eu tive ao estudar esse tema. Porque, para conceituar pensamento, nós primeiro temos que pensar. Você precisa do próprio pensamento para trazer aí um conceito sobre o termo. Porque todo conceito é um pensamento. Mas recorremos aí ao latim, a mãe da nossa língua portuguesa, e vamos dizer, encarar esse desafio com a ajuda aí do latim e do que a gente pensa sobre isso. Vamos lá. O que significa então o pensamento? Se a gente buscar lá no latim, o pensare, ele significa, olha que interessante, pesar ou avaliar o peso de algo. Logo, o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. E seria, de uma maneira geral, entendida como a faculdade de conceber, de combinar e comparar ideias, inteligência. Vocês vejam que no conceito mais geral, eles já utilizam o pensamento como a própria inteligência. Mas o mais interessante, talvez, seja essa ideia de pesar ou avaliar. Então, quando a gente pensa, necessariamente você vai comparar, você vai fazer análise, você vai avaliar. Muito bem. E quando a gente também fala de inteligência, e pensando aí no espírito como o princípio inteligente, faz todo sentido. Nós estudamos a doutrina espírita e acreditamos firmemente que existe um espírito e que esse espírito é eterno. E que ele, sendo um princípio inteligente criado por uma inteligência superior, o Criador, Deus, realmente poderia muito bem ter uma aptidão especial. Seria a capacidade de pensar. Então a gente vai aí desvendando um pouco, né, o que seria o pensamento, com essas primeiras noções. E é interessante, quando a gente fala de pensamento, pensarmos também o seguinte: o pensamento, ele não permite um olhar externo, porque você não tem como sair do seu pensamento para avaliar o seu próprio pensamento ou do outro. Você precisa, na verdade, de um olhar interno, né? Como já disse uma vez o irmão professor Mauri Rodrigues da Cruz, você precisa fazer análise do interior, dialogar com o homem interior, nesse sentido, porque o pensamento ele está dentro de você, ele é inerente ao próprio espírito. Então vamos lá, vamos seguir. Olha o que diz o Livro dos Espíritos sobre pensamento. O Allan Kardec questionou os espíritos da seguinte forma: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem então: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento, então, como eu já até disse, ele é inerente ao nosso espírito. Vamos entender a alma como o espírito encarnado, o espírito que está ali naquele momento ocupando um corpo, ou se utilizando, melhor dizendo, de um corpo. Então, o espírito,
a gente pode entender a alma, é que tem essa faculdade, é que tem esse atributo, essa qualidade, essa característica que o Criador, por misericórdia, assim como nos concedeu a vida ou a oportunidade de estarmos aqui encarnados, também concedeu o Espírito, esse atributo, essa qualidade, que é pensar, a capacidade de pensar. Agora, é interessante também a gente, e aí, fazendo aí, continuando o nosso pensamento sobre o que seria pensamento, quando nós pensamos que nós temos então um corpo, temos um espírito, mas nós também temos um perispírito, que funciona aí como se fosse uma ponte. É como se o espírito precisasse do perispírito para ter aquela conexão com o corpo. Porque, na verdade, o que nós fazemos quando estamos aqui encarnados, nada mais é do que utilizar esse instrumento maravilhoso, que é o corpo humano, que é temporário, mas é de uma perfeição incrível, né? Esses sistemas todos funcionando com harmonia. Não tem como a gente não ficar encantado, né? Desde o momento da concepção, em que o óvulo se encontra com o espermatozoide, gera ali concebe aquela vida, até o momento do nascimento e passando aí por toda a vida, até o momento que aquele ser desencarna. E aí aquele corpo, aquelas moléculas ali, aqueles átomos vão assumir outras funções. Não vão desaparecer completamente. Mas o corpo, naquela função, sim, desaparece. E o espírito continua, porque ele é eterno. Então, falando sobre o perispírito, e aí, imaginando quem pensa efetivamente. No livro dos médiuns, o Allan Kardec traz também esse questionamento. Afinal, quem é o ser pensante? Pensando aí que poderia ser o perispírito. Olha o que é dito. O perispírito, só por só, não é o espírito. Do mesmo modo que o corpo não constitui um homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Então, o ser pensante é o espírito, porque ele é o princípio inteligente. Ele é aquele que efetivamente pensa. Então, é interessante nós já fazermos essa distinção e essa análise, para a gente não ficar com aquela ideia que muitos materialistas, inclusive, têm, né? Os materialistas entendem o seguinte: o pensamento está ali confinado no cérebro. Eles não conseguem imaginar que algo fora do corpo possa pensar. E isso é bem questionável, até porque já há neurocientistas, eu já mencionei aqui em outras reflexões, como um americano, salvo engano o seu nome é Daniel Siegel, lá da Universidade da Califórnia, ele, através de experimentos e pesquisas, já comprovou que a chamada mente não está no corpo. Se não está no corpo, onde está? Então já é uma análise que a gente tem que fazer. Então, mesmo para os materialistas, esse argumento aí não se sustentaria. O ser pensante é efetivamente o princípio inteligente, que é o espírito. E aí, vale a pena a gente mencionar, lembrando de pensamento, que gera carga informacional, que se traduz em memória, o nosso querido professor Mauri Rodrigues da Cruz, que foi o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ele que, esse mês, completa 3 anos que desencarnou. Ele deixou um legado muito bonito e que quem é dos núcleos filiados à SBE utilizam muito e de uma forma muito profícua, muito produtiva, um legado não só de mensagens através de espíritos, como aqueles que o Marco mencionou aqui, eu vejo aqui o Antônio Green, a irmã Marina Fidelis, Leocádio Zé Corrêa, que dá nome a essa casa, inclusive. Ele deixou também muitos livros de sua autoria, com essa ideia, com todo esse aprendizado que foi feito. E ele nos lembra justamente isso. O espírito, ele é responsável pela memória. Né? Você pensa, você gera uma carga informacional e uma memória que vai registrar tudo aquilo. E aí olha o que ele diz.
A ciência reconhece que o homem, como matéria, é autor e portador do conhecimento. A doutrina espírita afirma que o agente transformador, aquele que modifica, da cultura é o espírito, porque é responsável pela memória. O espírito é responsável pela memória e ele só consegue se responsabilizar pela memória porque ele é o ser pensante. Através dessa habilidade, dessa aptidão, ele consegue então gerar uma carga informacional, uma memória que o espírito vai carregar e que nós, encarnados nesse momento, não tenham dúvidas, não só com o que nós estamos aprendendo aqui, mas com o que nós já aprendemos em outras existências, utilizamos o tempo todo. Essa memória é muito importante. E quem carrega é o ser que pensa, e o ser que pensa é o espírito. Isso aí, ensinamentos do professor Mauri, no livro Antropologia Espírita, de sua autoria, com todo esse legado tão importante que ele deixou para a gente. Muito bem, aí a gente poderia começar a imaginar o seguinte: se o espírito tem essa capacidade de pensar e de transmitir, espalhar esses pensamentos, será que todo espírito consegue irradiar esses pensamentos, espalhar esses pensamentos com a mesma intensidade, com a mesma força? Olha o que diz o Livro dos Espíritos sobre isso, quando foram questionados. Todos os espíritos irradiam com igual força? A resposta é muito clara. Longe disso. Essa força depende de um grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Então, o espírito, ele pode, sim, irradiar os seus pensamentos, espalhar os seus pensamentos. E sendo indivisível, ele não tem que se separar, se dividir para isso. Porém, a intensidade, essa força de irradiação vai depender do grau de pureza dos espíritos, o que faz todo sentido. Quando que o espírito vai se tornando mais puro? À medida que ele avança, que ele aprende. Então, aqueles que aprenderam mais, aqueles que trabalharam mais, e a gente fala trabalhar no sentido do bem, são aqueles que terão mais força para irradiar. Então, por isso que os espíritos dão essa resposta. A gente pode imaginar uma centelha, né? Uma partícula que se divide, que se projeta, e a gente consegue ver longe, lá no horizonte, uma centelha. Né? E eu, assim, trazendo aqui para uma realidade mais atual, eu começo a pensar, fazendo uma analogia, aquele homem que não tem recurso tecnológico nenhum e quer difundir uma ideia. Se ele não tem um computador, se ele não tem um smartphone para, através daqueles instrumentos, divulgar a sua ideia, provavelmente aquelas ideias não vão chegar a quase ninguém ou não vão chegar a ninguém. Agora, se ele tem lá uma super rede social, se ele entra lá na internet e consegue se comunicar com o mundo inteiro, ele vai conseguir radiar esses pensamentos. Então dá para a gente fazer uma analogia nesse sentido. Aqueles espíritos mais puros, com mais recursos em todos os sentidos, inclusive carga informacional, são aqueles que vão irradiar com mais força os seus pensamentos, sem se fracionar para isso. Os espíritos têm essa capacidade, nós temos essa capacidade. Agora, vamos pensar o seguinte: é possível fazer coisas boas? Vamos pensar aí na mais nobre das virtudes, né? A pessoa que é caridosa. É possível você fazer caridade por pensamentos? O que vocês acham? É possível alguém ser caridoso só pensando? E a gente coloca logo a mão na cabeça, mas a gente está falando do espírito, né? O cérebro é só um instrumento. O espírito, o ser pensante, ele pode, utilizando essa aptidão, só pensando, fazer uma caridade. Vocês acham que isso é possível? Vocês acham assim? O que vocês pensam no primeiro momento? Se vocês acham que é possível, como? Pensem num exemplo. Pensem e guardem com vocês. Vamos lá, vamos continuar essa conversa utilizando aí os ensinamentos de mais uma obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Olha o que ele diz. Caridade por pensamentos. Nessa passagem do O Céu e o Inferno, em um dado momento, eles pegam depoimentos de espíritos que eles chamam de felizes. Espíritos felizes, espíritos que se desenvolveram bastante, espíritos que fizeram bem.
E olha só, e havia muitos assim, e eu recolhi o depoimento sobre esse espírito, que foi um espírito comum, chamado Antônio Cousteau. Não falo francês, não sei nem se a pronúncia é essa, mas deve ser algo parecido. Esse Antônio Cousteau, ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, desencarnou e foi sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, no Vale Comum, lá em Paris. E aí, olha a descrição que eles fazem desse espírito, já desencarnado. Era um homem de coração que o espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples calceteiro eram aqueles trabalhadores, e isso aí no século XIX era muito utilizado, que eles faziam os calçamentos das ruas, né? Hoje a gente tem aí o material betuminoso, o asfalto, mas naquela época as ruas eram todas calçadas. Então ele era um calceteiro, ele colocava aquelas pedrinhas lá para calçar as pedras, um trabalho bem artesanal, e que eu fico imaginando quanto esse homem trabalhou, né? Imagina uma cidade como Paris, quantas ruas que ele calçou, né? Então, ele praticava, olha o que eles salientam sobre esse Antônio. Ele praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras. Sim, através de palavras e de obras, mas também por pensamentos. Consoante os fracos recursos de que dispunha, encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Então, olha a importância. Era um homem simples, que provavelmente, se eu estivesse falando com vocês nunca ouviriam falar, mas era considerado um espírito feliz, foi um espírito benevolente, que durante a estada dele, a existência dele aqui, fez o bem. E certamente, quando ele desencarnou, ele já chegou no outro plano, nessa outra fase, com, vamos dizer, uma carga informacional ou uma memória, como ensina o professor Mauri, que vai ajudá-lo muito. A gente não sabe se ele já encarnou de novo ou se não encarnou, mas eu fico imaginando, olha a memória que esse espírito conseguiu obter nessa encarnação, ao ponto de ser citado, né, num livro tão importante da codificação como foi esse que o Allan Kardec escreveu. Então, e eles deixavam bem claro, ele fazia a caridade por pensamento. E, na verdade, o que a gente tem que pensar em caridade é se, sobretudo, ela é verdadeira. Essa caridade é verdadeira, né? Porque tem aquela caridade que a pessoa faz mais para, talvez, postar lá no Instagram dele. Mas aquelas pessoas que verdadeiramente só fazer o bem pelo bem, praticam a caridade, essa caridade é que é válida. E como que eu posso fazer uma caridade por pensamento? Se você pensar algo de bom sobre alguém, aquilo, de alguma forma, vai chegar até aquele espírito que você pensou. Você já fez uma caridade. Muitas vezes você está na rua, está vendo alguém lá passando muita necessidade, ok, a pessoa está precisando de algo, você foi lá e deu, você foi lá e fez uma caridade por obras. Mas se você pensou coisas boas, se você pediu ali aos bons espíritos que ajudassem, disponíveis ali, que ajudassem aquela pessoa a ter um start, a mudar aquela postura, porque, na verdade, quando a pessoa ela chega ao ponto de não ter nenhum local para morar, né, por mais que seja difícil a vida dela, foi uma escolha em algum momento que ela fez de parar e não, eu vou morar na rua. Mas será que aquela é a melhor forma para ela de estar? E pode ser que sim, a gente não sabe, quem somos nós para julgarmos. Mas se não for e ela estiver te pedindo ajuda, pensando em sair daquela situação, quem sabe uma prece, e a prece a gente faz por pensamento. É uma conexão direta com o Criador e ela é por pensamento. Fazendo essa prece, você não estará fazendo uma grande caridade para essa pessoa. Então, sim, a caridade por pensamento existe. Quem disse isso foi o Allan Kardec, em todo o seu trabalho que fez, que a gente sabe que é importante, que nós, inclusive, utilizamos até hoje, claro que sempre contextualizando, para entendermos a doutrina dos espíritos, para entendermos a importância dos espíritos e como eles podem nos ajudar. A gente está falando de espíritos encarnados, mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos encarnados, também somos espíritos. Obviamente, utilizando aí como instrumento o corpo, isso nos limita até um certo ponto, mas ao mesmo tempo nos proporciona a oportunidade de fazermos muito pelo outro que pode estar precisando da gente e por nós mesmos, porque tudo que você faz para o outro, todo ato de fraternidade, toda caridade, no final das contas e ao cabo, você também será
muito beneficiado, porque a sua memória, ela vai se firmar em algo bom e aquilo, considerando que o Espírito é eterno, vai agregar, vai te ajudar em algum momento. Bem, mas assim como há caridade por pensamentos, você pode fazer a maldade, ou usando um termo que depois a gente vai até esclarecer aqui, pecar por pensamentos. Olha só o que eu coletei lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um termo aparentemente, você pode pensar, mas falando desse termo aqui numa casa espírita, mas aí a gente pode utilizar assim para fazer uma análise interessante sobre essa maldade ou esse pecado por pensamento. Olha que interessante esse trecho que eu retirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Lá em Mateus é dito o seguinte, Jesus disse o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Adultério, a traição. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Primeira coisa que nós vamos esclarecer e que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo é esclarecida. A palavra adultério aqui, que a gente vai entender como aquela traição, um casal, duas pessoas que se comprometeram a se respeitar e viver em monogamia, alguém ficou com outra. Não necessariamente fisicamente, mas por pensamento. Jesus esclarece, mesmo por pensamento, você já pecou, você já fez um mal. Olha que interessante. Ele não deve ser absolutamente entendido aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Seria essa da traição entre um casal. Porém, no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado. Então, na verdade, o pecado, o mal que você faz. Você pode fazer o bem ou o mal. Quando você faz o mal, a gente pode utilizar esse termo, pecado. Todo e qualquer pensamento mal. E é interessante que Mateus, corroborando o que é dito aqui, Mateus ele fala o seguinte: porquanto se alguém se envergonhar de mim, dentre essa raça adúltera e pecadora, que ele nos qualifica dessa forma, e aí quando ele fala adúltera, ele está dizendo no sentido realmente amplo, não de uma traição de um casal, mas no sentido de fazer o mal, de pecar, no sentido de fazer o mal. O Filho do Homem já também se envergonha dele. Então, ele utiliza realmente esse termo, o adultério, para dizer que a gente também pode fazer o mal por pensamento. Quando você pensa algo ruim ou deseja algo ruim para alguém, você já está fazendo mal, sabe? E podem ter certeza que essas coisas que a gente ignora muitas vezes, eu queria matar esse sujeito, eu queria que acontecesse isso com ele, você já está fazendo mal, lá na raiz, lá na base. Aqui no mundo, né, no mundo material, ninguém comete um crime se ele apenas pensar. Ele tem que executar. Porque nós não temos como controlar o pensamento de ninguém. Mas nós que temos aí aquele juiz que sempre vai andar conosco, que é a nossa consciência, podemos sim fazer o mal por pensamento, cometer um crime por pensamento. Embora você não seja julgado aqui nesse mundo material, justamente porque o homem não tem essa capacidade de controlar o seu pensamento, você sim está fazendo um ato ruim através somente do seu pensamento, dessa habilidade que você tem de pensar, de formular ideias, de pesar e fazer análises. Por isso é que Paulo, o apóstolo, já dizia, orai e vigiai. Orai e vigiai o quê? Os seus pensamentos. Que é a partir dele que tudo começa. Já pode começar a fazer o mal ou o bem, como nós vimos, que a gente podemos ser caridosos com o pensamento, mas a partir do seu pensamento. Então, e Jesus também, ele fala isso de uma certa forma, quando ele fala, né, ele se refere à pureza, né, a pureza mesmo do espírito. Quanto mais puro o espírito, menos pensamentos
ruins, maus ele terá. Então, um espírito puro, nem por pensamento, ou que seja mais puro, já que somos imperfeitos, enquanto estivermos encarnando, com certeza somos seres imperfeitos, mas quanto mais puro ele for, menos pensamentos ruins, maus ele terá. Isso é interessante porque muitas vezes a gente fala, pô, eu não fiz mal a ninguém, nunca fiz um mal para ninguém, mas você pensou tanto mal para as pessoas. Eu não consigo esquecer isso, é uma coisa pessoal, mas eu acho que eu já até contei essa história. Eu uma vez morei ao lado do supermercado, eu só ia nesse supermercado porque era do lado. E tinha um ou dois atendentes lá, aquele pessoal do balcão, que me tratavam muito mal. Eu falei, gente, sério, eu até pensava, deve ser outra existência, eu fui ruim, eu fui um espírito que torturou essas pessoas, que elas me tratavam, elas não gostavam de mim, impressionante. Eu falei, eu sou até uma pessoa, sou gente boa, sou simpático, já jogava o negócio. E eu, assim, eu nunca, mas eu sempre tratava bem e tal, mas em alguns momentos, pelo pensamento, eu falava, nossa, podia acontecer, pensar uma coisa ruim para aquela pessoa. E eu pensava, mas não fiz um mal para ninguém. Sim, hoje eu vejo que eu fiz um mal para ela, sim. Eu pensei algo ruim, eu pequei por pensamento, eu pratiquei o mal por pensamento. E aí, hoje eu fico pensando, se eu voltar lá e elas ainda estiverem lá e fizerem algo ruim, eu nem pensar nada ruim para elas, então eu teria melhorado bastante, porque eu já não estaria aí fazendo mal nem por pensamento. Mas enfim, então, essa ideia aí dos bons e maus pensamentos, eu achei muito interessante uma passagem no Consolador, que é um livro que foi escrito psicografado pelo Chico Xavier, seu mentor Emmanuel, também nos ensina muito, né? Esse livro, ele sempre traz muitos ensinamentos importantes e interessantes para a gente. Eles questionam o seguinte, os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Olha que interessante, a gente acabou de falar, né? Você pode pecar por pensamento, você pode fazer o mal por pensamento. Um deles é justamente esse, você pensou algo ruim para alguém. Alguém que você não gostou, fez algo que você achou que não ruim, aí você pensa, nossa, essa pessoa é horrível, podia acontecer isso e isso com ela. E aí, olha só o que o Emmanuel fala disso. Né? Se então você teve esse mau pensamento, isso pode, por exemplo, isso pode afetar a organização psíquica do seu irmão para o qual esse pensamento foi dirigido. Então, A pensou mal para B, pensou o mal, ou pensou o mal para B. Isso pode atingi-lo de alguma forma? Isso pode chegar a ele e atingi-lo de alguma forma? E olha o que Emmanuel responde. Os corações que oram e vigiam, conselho lá do Paulo Apóstolo, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constrói a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, aquelas pessoas, digamos, que estão preparadas, conseguem se defender disso. Mas aí deixa bem claro, aquelas que estão preparadas, aqueles espíritos que realmente seguem uma linha, vamos dizer assim, que os protegem disso. Porque se não tiverem essa proteção, essa defesa espontânea, sim, eles podem de alguma forma serem influenciados negativamente, inclusive. Por isso é que a gente tem que orar e vigiar, não só quando a gente, para pensar o mal do outro, mas para nos protegermos. Se você estiver pensando bem, ainda que alguém deseje o mal para você, você está com tanta coisa boa ali, você está com, sabe, tanta fraternidade, tanto perdão, tanto amor, que aqueles pensamentos negativos não vão chegar até você. E aí vem até um pouco aquela ideia, né? O semelhante atrai semelhante, né? Por que o semelhante atrai o semelhante? Porque ele permite que aquela pessoa entre na frequência dele. Né? Aquela frequência, ele permite que aquilo entre no campo dele. Então, se o espírito não dá essa abertura, e o espírito que pensa o bem não vai dar essa abertura, nenhum pensamento mal vai atingi-lo. Mais uma vez, orai e vigiai. É bom para você, para o outro e para você também. Vamos falar de uma coisa mais leve, mas que também envolve pensamento. E aí eu não consigo deixar de pensar num grupo que nós temos de psicopictografia,
Geraldo Inácio, aí tem alguns colegas aqui que participam toda segunda, nós estamos de férias, né? Volta agora segunda, ansiosos, porque está todo mundo querendo fazer arte, com a ajuda dos espíritos, os bons espíritos. Então, vamos pensar aqui o seguinte, a expressão do pensamento através da arte, nós expressamos o nosso pensamento através da arte, sobretudo o nosso pensamento. Então, olha que interessante o que o livro dos médiuns, mais uma obra aí do Kardec aí, pedindo ajuda dos espíritos através dos médiuns para entendermos aí o que é a nossa vida, né, e formular aí a doutrina espírita. Ele fala o seguinte, a expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música, às vezes, depende da aptidão especial do médium e outras vezes do espírito. Olha que interessante. Então, os dois podem contribuir. A gente tem que imaginar que o médium, ele também é um espírito encarnado, mas é um espírito. Então, e aqui quando ele fala do espírito, um espírito desencarnado. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. Então, e isso faz muito sentido quando a gente pensa até nos grandes artistas, né? Aqueles que não foram, muitas vezes não são compreendidos, entendidos, aquela genialidade toda, enquanto estão encarnados, e só são reconhecidos, muitos, né? Com muitos aconteceram isso, só são reconhecidos depois que desencarnaram. Quando você lembra aí de um Van Gogh, ele só foi reconhecido depois que desencarnou, e vários outros aí que a gente não vai lembrar agora, alguns poucos, né? Que tiveram ali, ainda encarnados, o reconhecimento de que eram grandes artistas. Eu penso que a arte, ela é muito rica, porque para o artista, ele tem que ser muito livre para se expressar da maneira como ele bem quiser. E isso me remete ao seguinte, o pensamento talvez seja a única aptidão do ser humano, a habilidade do ser humano que ninguém consegue controlar. Mesmo Deus que nos dá o livre-arbítrio não vai interferir nisso. Porque você pode, me lembro do irmão Rodney, quando falou alguma coisa sobre o Holocausto, uns depoimentos de um médico do Holocausto, e ele dizia, né, que aquele sofrimento todo, você tinha que viver um dia de cada vez, e eu pensava, aqueles opressores, né, no caso lá os nazistas, eles podiam fazer tudo com aquelas pessoas. Humilhar, maltratar, matar. Mas enquanto eles estavam encarnados ali, e obviamente depois de encarnados eles vão continuar pensando que o espírito continua, eles não podiam controlar uma coisa, algo que eles conseguiam fazer, uma faculdade deles, uma aptidão deles, que é o pensamento. Eles poderiam controlar tudo, mas o pensamento, esse era de cada um. Eles não tinham como controlar o pensamento. Então, aquelas pessoas, mesmo naquele processo de sofrimento tão grande, mesmo sendo humilhadas, maltratadas, o pensamento delas era só delas. Ninguém conseguia controlar o pensamento delas. Elas podiam pensar o que quisessem e trabalhar com aquele pensamento na direção que eles quisessem. Isso aí, eles não podiam tirar daquelas pessoas. E a arte, só para concluir, um espírito, para fazer arte, ele tem que ter muita liberdade. Como o pensamento não pode ser controlado, por isso que a gente vê essas maravilhas aí que a gente não consegue explicar, mas a gente acha tão bonito mesmo assim, né? Às vezes você vai no museu, você vê aqueles negócios assim, tá assim, meu Deus, o que será? Não sei o que, cada um fala uma coisa, mas aí você fala, mas que negócio bonito, que negócio interessante. Porque a arte, que é a expressão do pensamento, significa que o artista teve toda a liberdade. Ele podia pensar o que quisesse, se expressar da maneira que ele quisesse. A gente pega aí o movimento da semana de 22, né? Como é que é? Foi o movimento modernista, arte moderna, né? Se alguém lembra o nome aí, eu não estou lembrando o nome aqui exatamente. Foi justamente isso, havia um padrão de arte e as pessoas quiseram romper aquilo. Por que eles quiseram romper aquilo? Pensamento não pode ter amarras. A expressão da arte pelo pensamento não pode ter amarras. Você pode fazer o que você quiser. Você pega lá o Picasso, né? Fazia aquelas coisas loucas lá, era arte. Por que ele fez aquilo? Porque ele quis se expressar daquela forma e ele não podia ficar moldado, amarrado a um conceito. Porque o pensamento, ele é livre. Então, você não pode estabelecer padrões para ele. E como você pode se expressar
expressar o seu pensamento através da arte, ela tem que ser absolutamente livre, como livre é o pensamento. É por isso que nos encanta tanto a arte, em todas as suas modalidades. E, falando aí dos mentores dessa casa, eu achei interessante mencionar o irmão Antônio Green, sempre com suas mensagens complexas, mas quando a gente consegue captar um pouquinho ou entender, ainda que a nossa maneira um pouco, a gente fica muito feliz, porque são muito profundas, trazem muito conhecimento e principalmente nos levam a muita reflexão. Ele diz o seguinte: encarnados e desencarnados são pensadores novos. Vamos falar mais um pouco sobre isso. E ressalta, o centro espírita, como é essa casa, o Centro de Estudos Espíritas, quando trabalha o aprender e o conhecer, faz o ensinar a pensar, o ensinar a fazer, o ensinar a conviver com os diferentes, o ensinar a ser. Mas, primeiramente, o ensinar a pensar. E aí a gente tem que deixar bem claro, não o que pensar, mas a pensar. Porque o pensamento é livre. Então você tem que primeiro ser livre, você tem que primeiro pensar. Somos os seres únicos inteligentes, somos princípios inteligentes. Nós temos que exercer essa nossa aptidão, esse nosso atributo, como foi dito lá no livro dos Espíritos, que é o pensamento, que é o pensar. E eu fico imaginando esses pensadores novos, porque se a gente imaginar que a primeira revelação, se a gente pensar em termos espirituais, foi feita por Moisés, a segunda por Jesus, e a terceira pela própria doutrina espírita, e se nós pensarmos que a doutrina espírita leva em conta, sobretudo, o pensamento crístico que Jesus nos ensinou, e Jesus, o que ele nos trouxe? A boa nova. Então, aqueles espíritos encarnados e desencarnados são os pensadores novos que estão pensando naquela nova mensagem que Jesus trouxe para nós, com muita dificuldade para interpretar. Eles passaram mais de 2000 anos e a gente está aí batendo cabeça, tentando entender algumas, até parábolas que ele trouxe, que ele nos brindou para trazer mensagens com moral aí, para nos ajudar a nos elevarmos moralmente. Então, os pensadores novos, nós somos os pensadores novos, sim, com um pensamento crístico, dessa boa nova, que envolve, ao contrário da primeira revelação como dessa, que envolve perdão, fraternidade, amor. Então, a mensagem que Jesus nos trouxe, que Ele quer que nós aprendamos e que a gente tem muita dificuldade, é de amor, é de paz. Quando a gente vê tantas guerras, tantos homens pensando em destruir, em matar, a gente percebe que, nossa, falta muito pensar ainda no espírito de uma forma crística. Porque se isso já tivesse estabelecido, não haveria tanta maldade, não haveriam tantas guerras, tantas coisas ruins ainda acontecendo. Mas a gente está aí pensando, uma hora vamos conformar tudo isso. É muita coisa para falar, viu, gente? Mas, como a gente tem que finalizar, na verdade, finalizar a conversa para a reflexão continuar depois, eu gostaria de finalizar hoje com uma frase dita por um grande pensador, que por isso mesmo, grande pensador, grande inventor, ele foi artista, foi matemático, inventor, sobretudo um pensador, como eu já disse. Ele uma vez disse algo que eu acho que dá para a gente pensar muito sobre, que foi o seguinte: quem pensa pouco, erra muito. Quem pensa pouco, erra muito. Nós somos seres imperfeitos. Estamos aqui encarnados, estamos aqui para aprender, por isso somos imperfeitos. Agora, certamente vamos errar muito. Estamos errando e vamos continuar a errar muito.
Agora, se a gente pretende errar menos, é importante que nós tratemos de pensar mais. Então, é essa a reflexão de hoje, que eu gostaria que continuasse. Agradeço a atenção de todos.